Gente, deixa eu explicar pra vocês. Hoje é a nossa primeira aula da jornada, tá? E a nossa jornada serão 3 aulas, tá bom? Nessas 3 aulas, o que eu quero que vocês aprendam, descubram sobre rotina de estudos. Primeiro de tudo, o filho de vocês já tem rotina de estudo? Sim ou não? Se tem, tá boa, tá mais ou menos, tá precisando melhorar. Por que eu te pergunto isso? Porque a jornada é para te ajudar a fazer uma rotina de estudos pro seu filho, pra sua filha. Tá? Porque se a gente não tiver uma rotina de estudos, não adianta a gente querer que o filho goste de estudar. Tá bom? Que eu já tô vendo vocês falando, não tem? Então tá. Então fica aqui comigo para que você aprenda. E, gente, mais do que aprender, sabe? Eu quero que vocês comecem a entender o porquê o filho de vocês muitas vezes diz que não gosta de estudar, tá? Então, a jornada serão 3 dias, sempre às 8 horas da noite, tá bom? Essa jornada vai ser, então, hoje, segunda e terça, 8 horas da noite. Já separa esse horário aí na sua agenda essa semana, para que você consiga acompanhar a jornada. Se você tá no grupo do exclusivo, né, da jornada e não baixou o e-book que eu mandei lá, baixa esse e-book, porque esse e-book é um presente que eu tô dando pra vocês, e nesse e-book vai ter uma atividade pra gente fazer na aula de amanhã, tá? Já tô vendo aqui, a Elaine colocou, tem, mas não cumpre. Pois é, você vai entender, Elaine, por que ele não cumpre, tá? Como que funcionará a jornada? Eu quero trazer para vocês, gente, além de estratégia, além de conhecimento, tá? Eu quero trazer para vocês esperança, porque eu converso com muitas mães que já estão desesperançosas com o estudo do filho, principalmente quando o filho é mais velho, né? Então, é mais do que conhecimento. Conhecimento é essencial. Você saber o básico é essencial para você ajudar o seu filho. Mas eu quero trazer mais que isso. Eu quero trazer esperança. Coloca aqui pra mim. Quem tá assim, ó, eu tenho esperança. Sabe por quê? Se a gente não tiver esperança, se a gente não tiver confiança de que o nosso filho vai conseguir e de que a gente vai conseguir, a gente não consegue. Pode até ter o conhecimento, mas a gente não consegue, tá? Então eu quero mais do que conhecimento. Eu quero passar mais do que conhecimento, porque eu já fui vocês. E teve dias que eu não tinha esperança. Teve dias que eu achava que não ia dar certo. Teve dias que eu achava que ele não ia dar conta e tinha dias que eu achava que eu não ia dar conta. Tá? Então, essa jornada é mais do que conhecimento. É esperança de que tudo vai dar certo. Por quê? Porque você está aqui. Você está se preparando. Você está buscando conhecimento. Tá? Quantas mães você conhece que reclamam, mas não buscam, tá? Então, esse é o papel da jornada. Trazer conhecimento e trazer esperança, tá? Ó, tô lendo vocês aqui, gente. Pode compartilhar, tá? Que eu tô lendo vocês aqui. Pra quem é a jornada? A jornada é pra mãe. Por que a jornada é pra mãe? Porque, gente, eu passei pelo que vocês estão passando, tá? Tudo bem, a gente tem o nosso marido, a gente tem o papel que o nosso filho precisa desenvolver ali também na rotina de estudos. Mas quem esquenta a cabeça é que tem que buscar a mudança. E eu não pensava assim no começo. Eu queria jogar a responsabilidade pra escola, pro meu filho, pro marido, pra não sei quem.
Então, para quem é jornada? É para você, que é a mãe, que acompanha o estudo do seu filho, porque sobra pra você. Igual sobrava pra mim. Então, não adianta a gente querer colocar... Ah, mas o pai tinha que estar aqui. Ah, mas o meu filho tinha que assistir também. Ah, mas não sei quem. Não. Quem tem que participar da jornada é você. Porque sobra pra você no final das contas. Tá? Então, a jornada é para mães. Mães que se preocupam com o estudo do filho. Mães que querem que o filho tenha uma rotina de estudo. Não só isso. Uma rotina de estudo mais leve, mais eficiente e sem brigas. Tá? E sem brigas. Porque dentro do que eu ensino, a conexão e o relacionamento com o filho vem antes que a nota. Tá? Por quê? Porque eu quase perdi o relacionamento com meu filho. Eu falo, né, que eu quase perdi o coração do meu filho. A nota a gente recupera. Tem recuperação de nota, né? E recuperação de coração de filho, como que fica? O filho vai crescendo, vai guardando aquilo ali. Então, não é só uma rotina de estudos. Tá? Então, a jornada, se você é essa mãe, não perde nenhuma aula da jornada. E se você conhece uma mãe que precisa, encaminhe essa live para essa mãe. Tá bom? Para quem não é a jornada, é importante a gente saber para quem não é também, né? Porque às vezes você tá aqui e fala, acho que é para mim. Aí chega no meio do caminho e você, acho que não é. Então eu já vou te falar agora se é para você ou não. Se você quer uma receita mágica, um pó de pirilim-pim-pim para colocar na sua rotina, apesar de que tem mãe que já fala, Michelle, parece mágica. Se você quer mágica, não é para você. Rotina não é mágica. Apesar do seu filho hoje ter uma rotina de estudos. Tá? Então, se você é uma mãe que quer um milagre, aí você precisa pedir pra Deus. E eu creio, tá, gente? Eu creio em milagre. Eu creio. Agora, se é essa mãe que quer milagre, não compensa você ficar aqui. Porque o que eu vou te ensinar é ferramenta, estratégia, técnicas para você mudar, técnicas para o seu filho mudar, estratégias mais rápidas para o seu filho estudar. Tá? Eu vou te trazer conhecimento, eu vou te trazer esperança. Mas não é mágica. Então a mãe que quer mágica pode assistir o Fantástico, pode assistir Netflix, tá? O que é importante eu trazer pra vocês? Por que eu tô olhando aqui, tá? Quem tá entrando agora? Porque a gente tinha uns slides pra passar bem bonito pra vocês lá na outra, né? Que eu mandei o link e não deu certo, então eu tô olhando aqui, tá bom? Só pra eu não me perder. O que é importante eu falar pra vocês? Quando eu falo pra vocês que o relacionamento com o filho é mais importante que a nota a gente recupera, e o relacionamento, gente, é suado pra recuperar. Suado. Então eu quero trazer pra vocês como funciona o meu método, tá? Então, a base do meu método é a conexão. Tá bom? É a conexão. E é aí que vocês vão começar a entender o porquê tem mães que conseguem mais rápido o resultado com o filho e tem mães que demoram mais. Porque tem mães que já têm uma conexão boa com o filho. E tem mães que vão precisar resgatar esse coração do filho. Porque já tá um coração machucado. Você muitas vezes já tá com o coração machucado também com seu filho. Tá? Então, a base do método é conexão.
Depois, a gente vem para estratégias. Estratégias de estudo e estratégias de rotina de estudo. Tá? Porque a rotina de estudo vai trazer para o seu filho confiança e competência, que é o objetivo da rotina de estudos que eu ensino para vocês é colocar o filho na rotina, no ciclo de confiança e competência. Porque se o seu filho se acha burro, fala que não vai conseguir, coloca aqui pra mim se você já ouviu da boca do seu filho isso. Não vou conseguir. Sou burro. Não sei. Não consigo. Eu não faço nada certo. Nada do que eu faço tá bom. Se você já ouviu isso da boca do seu filho, ele está fora do ciclo de confiança e competência. E o papel da rotina de estudos é colocar o seu filho dentro do ciclo de confiança e competência. Gente, ninguém vai estudar se achar que não consegue. Ninguém. Pode ser o filho mais bonzinho que for. O filho mais bonzinho não incomoda pra nada. Se ele achar que ele não vai dar conta, ele não vai fazer. Fica insegura, fica com autoestima baixa, fica ansiosa. Por quê? Porque o filho, ele não quer te decepcionar. Ele não faz de propósito. Gente, eu achava que o João Vitor é o meu filho, tá? Eu achava que ele fazia de propósito. Tinha dia que eu pensava, não. Não, o João tá de brincadeira comigo, só pode. Eu já falei 1000 vezes isso. Eu já expliquei 1000 vezes como que é pra ele fazer, não é possível. Não adianta ter estratégia, não adianta ter ferramenta se o filho está fora do ciclo de confiança e competência. Tá? Então, repetindo, recapitulando. Bases do método, conexão com o filho. Depois, estratégias de estudo, estratégias de rotina de estudo. Para o filho entrar no ciclo de confiança e competência. E para isso, ele precisa tanto da estratégia de rotina quanto as estratégias de estudo. Porque se a gente tiver só rotina, só isso, tudo isso, né, gente? Se a gente tiver só rotina e a gente colocar as estratégias que a gente estudava, o filho não vai entrar no ciclo de confiança e competência. Tá? Então, são os dois. Estratégia de estudo e estratégia de rotina. Tá? E depois, o terceiro é o filho estar no ciclo de confiança e competência usando as estratégias, aumentando nota, estudando sozinho, tendo autonomia para saber o que tem que estudar naquele dia. Tá? Então a gente tem um caminho. No meu método a gente tem um caminho. Mas a base é a conexão com o filho. Sem conexão, seu filho não vai aprender. Você pode pegar as ferramentas que eu vou te dar. Você pode pegar tudo que eu vou te dar. Se você não tiver com o coração conectado com o do seu filho, não vai dar. Tá? Não vai dar. Então, essa é a nossa base. Tá? O meu método funciona dessa forma. É a partir disso que a gente tem o resultado. E eu adoro o resultado. Eu adoro. Porque é ver o filho estudando sozinho. Gente, eu tava pensando esses dias, né? Meu filho quer fazer nutrição. Tá? De vestibular. Meu filho tem 17 anos, tá no terceirão, quer fazer nutrição de vestibular. Gente, quando ele não gostava de estudar, eu ficava porreando a vida dele. O que você vai fazer? Porque tem que estudar. Porque vai ser alguém na vida. Porque tem que isso. Porque não sei o quê. Ele falou assim, eu não vou fazer faculdade. Eu não quero. Eu odeio estudar. E aquilo ali me dava uma angústia. Gente, depois que ele aprendeu, foi leve. Simplesmente, chegou esse ano, ele falou, vou fazer nutrição. E daí esse ano eu já tô assim com ele.
Filho, se você não é obrigado a fazer uma faculdade. Não, mãe, eu quero. Eu vou fazer nutrição. E eu vou fazer nutrição na universidade pública. E aí eu fico pensando, como seria se eu tivesse o mesmo comportamento que eu tinha lá atrás? Como estaria hoje? Porque lá atrás meu filho tinha 12 anos. Hoje ele tem 17. São 5 anos de diferença. Será que com 17 anos, se eu tivesse sido aquela Michelle que eu fui, hoje meu filho confiaria que ele dá conta de passar numa universidade estadual? Será que ele confiaria? Ele já saberia o que ele ia fazer? Ou ele ia estar em dúvida? Será que eu quero isso? Será que eu quero fazer faculdade? Como estaria o meu relacionamento com ele? Gente, por que a conexão é a base do meu método? Porque a gente não vai perder o nosso filho pro mundo. Eu não aceitei perder o meu. Quando eu percebi que eu estava escorrendo pelas mãos. Por isso que a jornada é mais do que conhecimento. É esperança pro nosso coração, tá? Então, meu método, essa é a base. E o resultado é estudar sozinho, tirar boas notas, sem perder o relacionamento entre mãe e filho, tá? Eu tinha até separado umas pesquisas aqui, tá? Depois eu coloco nos meus stories pra vocês darem uma olhada. Ou melhor, coloco lá no nosso grupo, né? Porque eu acho que quem tá lá no grupo é que tá interessado mesmo em mudar, em crescer, em evoluir, em ajudar o filho de verdade, tá? Se você não tiver no grupo, depois da live você me manda ali um oi e eu te mando o link, tá bom? E, gente, eu vi que tem bastante gente aqui que não me conhece, né? Então, deixa eu falar pra você que sou eu na fila do pão, né? pra tá aqui fazendo a jornada, pra tá te falando tudo isso, pra tá te falando do meu método. Eu sou a Michelle, eu sou professora de formação, sou formada em letras, né? Tenho especializações na área da educação, tá? E final do ano, em outubro, vai fazer 13 anos que eu atuo na educação. E por que eu falo que faz 13 anos que eu atuo na educação? Porque a partir de 2019, eu comecei a atender estudantes e mães, mas eu ainda estou fazendo parte da educação, tá? É claro que eu estou fora da sala de aula, né? Foram 9 anos em sala de aula e os outros anos atendendo mães e filhos por meio de consultoria, né? E tem aí 2 anos que a gente tem cursos, né? E tem mentoria e tudo mais. Mas foram 9 anos em sala de aula. Então, eu sou professora de formação. E o que acontecia? Eu sabia lá na sala de aula, né? Eu tinha paciência lá na sala de aula. Então, a minha preocupação era muito mais em ser uma boa profissional do que ser uma boa mãe. E aí, quando foi em 2018, que a gente mudou de cidade, então eu não tinha mais rede de apoio, eu não tinha mais a minha mãe para me apoiar, né, pra me ajudar ali com o meu filho. Então, eu me vi sozinha com ele. E o que aconteceu, gente? Nesse meio tempo, eu dei prioridade para o trabalho. E o João começou a ir mal na escola. E o João estudava na época em uma boa escola. Hoje ele estuda também em uma boa escola, né? Mas na época ele estudava em uma boa escola que era grande, né? Era uma rede de escolas. Então, é grande, né? E eu ia levar ele todo dia pra escola. Eu chegava do trabalho, eu ajudava ele todo dia, gente, chorar em cima de tarefa, chorar em cima de dever de casa, fazer apagar dever de casa, brigar com ele por causa de prova. Semana de prova era um inferno na minha casa. Por quê? Porque eu era professora, a semana de prova dele na escola também era a minha semana de provas. Então eu também tinha minhas coisas pra fazer. Só que não, tinha que estudar com ele, tinha que fazer dever. Gente, e choro. E eu era uma mãe ruim, tá? Eu não era uma mãe boazinha, não. Uma mãe ruim.
E por que eu falo isso? Porque eu era brava. Eu era brava. Eu achava que o João, ele era um ingrato, um mal agradecido. Por quê? Ele estudava em uma das melhores escolas. Ele tinha tudo. Eu me ferrava pra ele ter tudo. E ainda tinha que passar pelo desaforo de ter que estudar com ele e receber nota baixa. Só que tudo bem. Até que eu fui chamada na escola. Eu não sei se alguma de vocês já foi chamada na escola. Mas, gente, pra mim, que eu era professora, mãe, e eu ainda me achava, né? achava que eu fazia tudo certo. Que o errado era o João. O João que era o errado de não estudar. Eu fui chamada na escola, gente. Eu até conto, né? Tem uma historinha ali que a gente fez, tem aqui no meu perfil. Que assim, eu cheguei, né? Recebi a ligação e tal. Quando foi? Enquanto eu vou contar essa parte, gente, fala que você já foi chamada na escola pra não perguntar sozinha aqui, né? Fazendo um favor. Quando ela me ligou, né? A coordenadora me ligou, eu pensei, tá, vou lá. Ela não falou o que era, né? Falei, vou lá. Beleza. Cheguei lá, tava o João sentadinho numa mesinha lá, mesinha redonda, 3 cadeiras, o João sentado numa, ela em outra, e eu cheguei, né? Daqui a pouco ela começou. Eu falei, gente, então era isso, né? E eu fui olhando com aquele olhar fulminante pro João Vitor enquanto ela falava, porque ela falava o quê? Que ele dormia em sala de aula, que ele não participava, que ele era apático. Gente, ela falando e eu aqui, ó, quase querendo pular no pescoço dele. Quase querendo pular. E aí, o João o João com aquela cara de cachorro que sai caindo da mudança, né? A coordenadora olhou, falou assim, João, volta lá pra sala que eu vou conversar só com a sua mãe. Aí, beleza. Ele saiu, foi pra sala. Aí ela falou assim, então, Michele, eu percebo que eu sei que você é sozinha com o João aqui na cidade, né? E tal. O João, ele tá mais quietão, assim, na dele. Tô percebendo que ele tá meio triste. Isso aí tá, né, refletindo no estudo dele. Ele dorme em sala de aula. Inclusive, ele falou que não era pra chamar você, porque ele tem medo de você. E eu aqui, ó, por dentro, querendo um buraco pra eu me esconder. Querendo um buraco pra eu me esconder. E ela começou a falar, gente. Falar. Eu contestei, tá? Com todas as minhas forças. Eu, como uma boa colérica, eu não iria deixar ela chamar a minha atenção sem eu falar alguma coisa. Então eu falei, mas e vocês também? Ela falou, o João Vitor vai, se ele continuar assim, ele vai reprovar. Gente, outubro de 2018. E na escola que ele estudava, tipo, era novembro, final de novembro não tinha mais aula. Ia só quem tava de recuperação. Do meio de novembro pra frente, só quem tá de recuperação. E era outubro. E aí, óbvio, como é uma boa colérica, né? Eu joguei nas costas dela. Falei, e vocês? Eu tô aqui todo dia trazendo ele, buscando ele. Por que você nunca me chamou? Por que não tem um bilhete na agenda? Por que nada? Aí ela contornou, claro, né? E, gente, daí o que me restou? Chorar. Eu comecei a chorar. Eu não sabia o que falar. O que eu vou falar? Era fato. Ela tava ali. Ele vai reprovar se ele continuar assim. Eu saí de lá. Fui pra casa pensando. O João Vitor vai ficar sem celular, vai ficar sem videogame, vai levar umas 3 surras. Já tava tudo planejado na minha cabeça. E choro. O que eu pensei? A primeira coisa, falei, vou atrás de uma aula particular, porque esse menino não pode reprovar. Porque, gente, eu pensei, eu vou perder 1 ano de dinheiro. 1 ano. Gente, eu não sei como que vocês são, mas eu tava triste, eu tava com vergonha, eu tava decepcionada. Só que a minha cabeça estava fazendo conta de quanto iria sair essa brincadeira do João Vitor reprovar. Aí eu falei, meu Deus, ele não pode reprovar de jeito nenhum. Aí eu peguei,
Fui atrás de uma aula particular. Na época eu paguei R$80 na aula particular, eu lembro até hoje, porque eu falava todo santo dia pra ele. Ó, se você se dedicasse, eu não tava gastando com isso aqui. Então, eu tava sempre lembrando ele, sabe? Do quanto era investido no estudo dele. Por quê? A escola era cara. A aula particular é caro também, não é barato. Na época era R$80. R$80 na época era caro, tá? E a gente teve 15 dias pra ele estudar. Então a gente fez 3 aulas numa semana, 3 aulas na outra. Foram 6 aulas. Eu nem sei quanto que dá isso. Então, gente, aí ele passou. Beleza. Só que sabe quando fica um negócio engasgado assim? Falei, cara, eu não quero passar por isso de novo. Eu não quero. Aí eu comecei a ir atrás. Falei, não, eu vou precisar mudar. Eu vou precisar de ajuda, né? Aí eu busquei novas formações, fiz novas formações. Já me matriculei no mesmo ano ainda. Era final de 2018, estava me matriculando. Gente, quando foi? E a gente começou. Eu comecei a mudar minha forma de comunicar com ele. Porque o João Vitor, gente, eu não podia falar, eu não podia olhar pra ele. Que ele ia fazer uma cara de coitado. Não podia falar com ele, ele já achava que eu ia brigar com ele. Sabe? Então, assim, o nosso relacionamento tava péssimo. Tava péssimo. E aí eu fui resgatando isso. Resgatando. E fui aprendendo. Uma estratégia aqui, uma ali, uma ferramenta aqui, outra ali. E quando começou as aulas, a gente começou a colocar em prática. Gente, quando foi julho, antes das férias, a mesma coordenadora me ligou. Gente, eu gelei. Por quê? Na minha cabeça tava tudo certo. Eu falei, cara, não acredito. Apareceu um nome da escola assim, eu falei, não acredito. Aí, eu pensei, eu devo estar fazendo tudo errado, mas eu tô achando que tá certo, porque o nosso relacionamento melhorou. A nota dele do primeiro trimestre foi boa. O que será que eu tô fazendo de errado agora? Atendi, ela falou, você pode vir aqui na escola pra gente conversar e tal, nananã. Posso, né? Fazer o quê? Cheguei lá, gente. Ela falou, ela já foi assim de longe, já falou. Eu não sei o que você fez com o João, mas ele é outra pessoa. Sabe quando dá assim, parece que tirou um peso de cima de você? Foi assim que aconteceu comigo. E aí eu comecei a contar pra ela, comecei a contar. Ela falou assim, Michele, só todos os alunos da escola que precisam, né, disso. E aí eu falei, pois é. Ela falou, você tá trabalhando com isso? Eu falei, então, eu tô mais na escola que eu trabalho, né? Pra fora, assim, eu não tô. Ela assim, não, você tem que trabalhar. Então, gente, eu vejo assim que lá atrás, eu peguei um ranço daquela professora, daquela coordenadora. Mas depois, se não fosse isso, hoje eu não estaria aqui com vocês. Eu ainda estaria achando que eu tava certa, o relacionamento com meu filho iria estar, sei lá como. A nota dele não sei lá como ia estar. Então foi duro ouvir tudo aquilo, mas serviu pra eu acordar. E aí que fica insustentável você ficar em sala de aula, né? Sabendo, conhecendo tudo isso que eu vou trazer pra vocês. Fica insustentável. E aí eu saí e fiquei só atendendo os estudantes. E depois de um tempo, eu comecei a atender as mães. Por quê? O que eu via? Quando eu atendia o estudante, eu via que a mãe em casa também queria dar pitaco no que estava acontecendo. Então o filho ficava assim, será que eu faço o que a Michele tá me falando? Ou eu faço o que a minha mãe tá me falando? Até que depois, o que aconteceu? Eu juntei. E aí sim, tá? Então é mãe. Comecei a atender as mães. E depois, mãe e filho juntos. Porque assim, eu, a mãe e o filho falamos a mesma língua. Tá? Então, tudo que eu vou trazer pra vocês, gente, é sim muito baseado no que eu passei. Só que é baseado... Tem ferramentas que eu fiz lá atrás, quando eu comecei, né, a ajudar o João, que hoje são ferramentas totalmente diferentes que eu fui adaptando. Porque conforme eu fui atendendo, né, como a gente fala também de temperamento aqui, a gente quer trazer essa conexão com o filho, entender do comportamento do filho por meio do temperamento, eu fui adaptando muitas ferramentas.
tá? E fazendo outras ferramentas também. Criando outras ferramentas. Porque à medida que eu ia atendendo cada mãe e cada filho, eu ia vendo uma necessidade, tá? Então, você é a única, o seu filho é o único, filho não é tudo igual, mãe não é tudo igual. A gente tem, sim, características parecidas, tá? Provavelmente, algumas de vocês se identificaram com a minha história, tá? Que hoje eu fico muito feliz de contar ela sem chorar, porque há 2 anos atrás eu contava a minha história e eu ainda chorava, porque eu tinha muita vergonha. Gente, eu era muito arrogante, tá? Eu achava que eu não precisava de ninguém. Eu achava que eu sabia o que eu tava fazendo. Que ninguém tinha que me ajudar em nada. Então, pra mim, né, o que eu falei pra vocês, um temperamento colérico, a colérica tem certeza de tudo, sabe de tudo, tudo é óbvio. Como que vai admitir, né? Só que o que acontecia? Eu percebi, com a fala daquela coordenadora, que não era só a nota que meu filho precisava melhorar. Era o meu relacionamento com ele. Por quê? E eu tinha orgulho de ser chata, tá? Eu tinha orgulho, eu enchia a boca. Falei, eu prefiro ser chata do que ser igual essas mães mole que andam por aí, com os filhos tudo mal educados. Desse nível que eu era, tá? Então eu batia no peito, achava que eu era a rainha da cocada. Só que o que acontece? Quando chegava a noite, eu ia colocar a minha cabeça no travesseiro, aí eu chorava, né? Aí eu chorava. Aí eu pensei, opa, então se eu choro, eu acho que pode ser que eu não esteja tão certa assim, né? Pode ser que aquela professora não esteja tão errada. Sabe? Então, a gente precisa ter, principalmente se você é colérica, como o Joe, a gente precisa ter humildade para aprender. Tá? Então eu vou começar a falar com vocês sobre algumas armadilhas que a gente cai no meio do caminho, tá? E eu quero que você esteja com o copo vazio aqui na jornada. Porque se você tiver com o copo cheio, igual eu andava sempre com o copo cheio, tudo que as pessoas falavam eu já sabia. Tudo pra mim era óbvio. Ah, é óbvio, né? Ah, isso aí eu já sei. Pois é, já sabe, mas a vida era uma porcaria. Relacionamento com o filho, já tinha ido pro beleléu fazia tempo. Então, a gente não tem que estar certa em tudo. Não é isso que vai fazer a gente ser uma mãe melhor. Só acertar. Olhar, nossa, isso aqui realmente preciso me desenvolver mais. Nossa, quero uma rotina pro meu filho? Como que eu faço? Estratégias mais rápidas? Nossa, pode ser que seja melhor pro meu filho mesmo. Eu aprendi fazendo resumo. Eu aprendi escrevendo. Mas não é por isso que meu filho também tem que aprender assim. Tá? Então, estejam com o copo vazio. Tá bom, gente? Falem aqui pra mim se fez sentido até agora, porque eu quero trazer pra vocês algumas armadilhas que vão atrapalhar você se você não deixar elas no meio do caminho. E essas armadilhas que eu separei, eu faço questão de trazer armadilhas que eu caí, tá? Que eu caí. E que eu vejo as mães caindo. Tem uma que às vezes eu caio até hoje. E aí opa, bora levantar aqui, que essa aqui é uma armadilha que tá me pegando. Porque meu filho ainda estuda, né, gente? Meu filho ainda estuda. Tá? Então, sim, tá fazendo sentido, que bom. A partir dos 7 anos. Isso aqui é uma pergunta muito importante. Mães com filhos a partir de 7 anos, tá? Ah, meu filho tem 6, meu filho tem 5. Não é pra você. Quer assistir? Quer? Ótimo. Tá? Mas a partir dos 7. Por quê? Porque eu já atendi crianças a partir de 7. Então, é importante frisar isso. Porque às vezes o seu filho já lê com 6 anos, já escreve com 6 anos, já faz prova com 6 anos.
Só que eu não atendi criança que tem 6 anos. Então eu não sei te dizer se é pra você ou não. Tá? Mas a partir dos 7 é pra você. Tá bom? Aí, dos 7 até os 17. Tá bom? E daí, assim, gente, outra coisa importante. Não importa o que o seu filho tem. Ele precisa de uma rotina de estudos. Ele precisa de estratégias mais rápidas de estudo. Independente se seu filho tem algum laudo, se ele não tem laudo. Por quê? Uma coisa que eu percebo, gente, vocês me falem aqui também se é uma coisa da minha cabeça. Que as escolas, elas têm... eu vou falar português claro aqui, tá? Português claro. Tem tipo um fetiche, assim, com laudo. Tá vendo que a criança precisa de ajuda. Tá vendo que o adolescente precisa de ajuda. Não é só com laudo. Só com laudo. Não, gente. Às vezes não tem laudo. E o teu filho tá precisando de ajuda do mesmo jeito. Às vezes ainda não tem laudo. Mas lá na frente vai ter. E agora? Enquanto não tem, você vai fazer o quê? Vai deixar o seu filho sem rotina? Vai deixar o seu filho sem estratégia mais rápida de estudo? Tá? Então a gente precisa agir independente do que o seu filho tenha, do que o seu filho não tenha, do que o seu filho saiba ou do que o seu filho não saiba. Ele precisa de rotina de estudos. Ele precisa de estratégias mais rápidas de estudo. E ele precisa de você conectada com ele. E não brigando com ele. Tá? Beleza? Então vamos lá. Separei aqui armadilhas que fazem o seu filho não gostar de estudar e deixa o estudo pesado e com brigas. Primeira armadilha, que eu caí demais. Então, armadilha número 1. Tentar motivar o filho pelo fracasso. Se você não fizer, você vai tirar a nota vermelha. Se você tirar a nota vermelha, você vai ficar sem celular. Se você tirar a nota vermelha, você vai ficar sem videogame. Isso aí, gente, é motivar pelo fracasso. Tem estudante que eu atendo que ele fala pra mim assim: minha mãe falou que vai tirar meu videogame. Bem assim, eu não tô nem aí. Pode tirar. Contanto que ela não fique na minha cabeça falando. Isso funciona por um determinado tempo. Mas chega uma hora que o seu filho nem se importa mais. Se ele vai tirar vermelha, se ele vai reprovar, se ele vai apanhar, se ele vai ficar sem videogame, se ele vai ficar sem celular. Ele não tá nem aí mais. Então, essa é a primeira armadilha. Motivar pelo fracasso. Coloquem aqui pra mim se você já motivou o seu filho pelo fracasso. Se você motivou até hoje, a partir de amanhã, segunda-feira, não vai motivar mais. Tá? Não vai. Gente, eu só fazia isso. Eu só fazia isso. João, se você tirar a nota vermelha, se você fizer... se eu tiver perdendo meu tempo com você aqui estudando e você tirar uma nota baixa, eu não quero nem pensar no que vai acontecer com você. Como que o meu filho ia pra prova pensando: será que dessa vez a minha mãe vai me bater? Será que ela vai tirar meu videogame? Será que vai... O que será que vai acontecer comigo? Meu Deus do céu. Como que essa criança, na época o João Vitor tinha 12 anos, como que ele ia ir bem na prova? A gente podia estudar na noite anterior, ele não ia ir bem na prova. Não ia. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Sim, muitas vezes, quem nunca, né?
Faço sempre, sim. Eu sempre faço, percebi que realmente não funciona. Sim, não funciona. E é uma armadilha que a gente cai. Meu filho não quer nem ir pra escola, já não sei mais o que faço com ele. Sim, exatamente. Armadilha número 2. Querer resolver tudo pelo filho. Vem uma prova. Não, filha, a mãe vai estudar com você. Tem um trabalho. Não, a mãe vai ajudar você. Dever de casa, não vem o que a mãe vai fazer com você, filho. Esse aqui é muito difícil, esse aqui você não sabe. O filho não fez um trabalho? O filho não fez? Ah, mas então eu vou ligar lá na escola, ver se você pode entregar outro dia. A mãe sempre fazendo pelo filho. Porque senão ele vai tirar uma nota baixa. Porque senão ele vai mal. Vai tirar vermelha. Eu vou ligar lá na escola. Deixa o seu filho resolver os pequenos problemas que ele tem. Você precisa saber orientar o seu filho de como ele vai fazer. E quando a gente tem uma rotina de estudos, tadã, ele sabe. Ele sabe. Só que, muitas vezes, o controle, gente, a necessidade de controlar as coisas, faz você atropelar a autonomia do seu filho. E aí você passa por cima da autonomia do seu filho. Quantas mães eu não escuto? O filho tava até o 9º ano, a mãe fazendo tudo pelo filho. Lembrando ele disso, lembrando ele de dever, lembrando ele de trabalho. Ligando na escola pra ele entregar trabalho outro dia. E aí quando o filho vai pro ensino médio, chega na primeira série do ensino médio, a mãe fala assim: agora você já tá no ensino médio. Agora você tem que saber. O filho não vai saber, gente. Não vai. Porque ele não aprendeu. Como que ele vai saber? Aí o seu filho fica, meu Deus do céu, agora o que vai acontecer? E chega no ensino médio, a escola começa a falar: você tá no ensino médio. Agora você tem que ter responsabilidade. Só que ninguém ensina. Então não tem como. A gente precisa soltar esse filho aos poucos para ele ter autonomia. E se responsabilizar, sim, pelas coisas que ele faz. Ele não faz. Tá? No passado fez muito isso, pois não tinha tempo de ensinar, então eu acabava fazendo por ele. Pois é. Aí agora eu quero que você faça, agora você vai fazer. Por quê? Se eu não fizer, eu sei que você vai fazer. Então, querer resolver tudo pelo filho é a segunda armadilha, tá? Terceira armadilha. São 5, tá, gente? Querer que o filho leve o dever de casa certo. Essa aí é tradicional. Ah, não. Toda mãe tradicional já quis que o filho levasse o dever de casa certo. Fez o filho apagar porque a letra tava feia. Fez o filho apagar porque tava errado. Aí o que acontece? O que acontece com esse filho? Ele faz o dever, a mãe vai lá, apaga que tá errado. Apaga que tá feio. Aí a mãe vai e vira a professora do filho. Porque ela quer ensinar aquilo ali pro filho. Fica na cabeça do filho. Na cabeça. Aí o que acontece? Esse filho já tá de saco cheio. Tá ali. Às vezes chora, igual o João Vitor fazia. Às vezes não chora, às vezes só fica ali quietinho mesmo. Apaga. Depende muito do temperamento do filho, né? E aí, sabe o que acontece? Esse filho vai pra sala de aula com o dever feito, correto, bem bonito e caprichado, como você mandou. Só que chega na sala, ele fala mais que o homem da cobra. Não para quieto. Desenha. Pinta. E a professora fala, ele fala demais. Ele atrapalha. Por que será? Porque o seu filho vai prestar atenção na aula, na correção, se ele já sabe que está certo. Por quê? Me diz. Eu vou pensar, a minha mãe já me encheu o saco com isso aqui. Já me encheu o saco.
eu já apaguei 1000 vezes. Eu já chorei em cima disso aqui. Agora, eu vou conversar, eu vou pintar, eu vou ficar de boa, eu já sei que tá certo. Tá? Então, terceira armadilha. Quero até ver o que vocês falaram aqui se vocês caíram. Mas posso dizer que está errado, porque ele, babosa, conta de corrigir na sala. Acho que ele não dá conta de corrigir na sala, né? Você pode, tem estratégia pra isso, tá? Neide, tem estratégia pra isso. Porque tem mãe que não consegue olhar. Por exemplo, eu não consigo olhar, né? Não conseguia, né? Olhar o dever do meu filho errado e falar, tá feito, filho, belezinha. Pode ir fazer outras coisas agora. Eu olhava que tava errado, me dava um treco. Então, tem estratégia pra isso. Será que eu conto a estratégia já? Vou contar, tá? O que você vai fazer? O que você vai fazer? Seu filho fez o dever errado. Fez sozinho. Aí você vai lá. Ao invés de você mandar ele apagar, você vai falar assim pra ele. Filho, essa número 2 aqui que você fez está errada. Você circula ela para amanhã ou para depois, né? Você lá na sala de aula mostrar para tua professora. Ou quando ela estiver corrigindo, você apagar e arrumar. Você tem essa opção, ou você tem a opção de arrumar. E você chegar numa conclusão, você tentar entender o que você tá errando aqui. Mas eu recomendo que você deixe, só circule, e lá na sala você pergunta pra sua professora. Ele vai falar, beleza. Pode ser que no começo ele fale, não, mãe, me ajuda. Nanana. Aí a gente vai saber em que fase da rotina ele está para entender se você ajuda ou não ajuda. O quanto isso vai ajudar ou prejudicar o ciclo de confiança e competência, tá? Mas, a princípio, você vai fazer isso. Você tá vendo que você não deixou ele? Você não deixou ele errado sem ele saber? Ao contrário. Você mostrou pra ele que estava errado e fica a critério dele. Querer já arrumar ou arrumar na sala. Porque daí ele já sabe que tá errado. Lá na sala ele vai precisar fazer o quê? Prestar atenção. Eu não via problema em corrigir. Só depois que você alertou que percebi que não devo corrigir. Esse é o meu filho, fala muito. Parei com isso. A professora da escola do meu filho pediu para não ajudarmos no dever. Apenas para cuidarmos deles fazerem. Ótimo. Verdade, meu filho só faz chorar. Essa eu não faço. Nossa, segundo ano não via a hora de acabar, era muita reclamação. Eu corrigi os erros de português. Pode sim. Mas sempre fazendo pergunta, tá, gente? Meu Deus, quanto erro eu venho cometendo com meus filhos. Que bom que eu te encontrei, que bom mesmo. E erro de português, a mesma coisa ali em cima. Pode, mas sempre fazendo pergunta. Vai ficar gravada essa live? Vou mandar no grupo da escola do meu filho. Lume Lindezas Criativas. É um favor que você faz para mim e para elas. Eu falo pra vocês, gente, me ajudem a chegarem mais mães. Mais mães. Tá? Gente, hoje eu tô com 20 e poucos mil seguidores. 21, 22? Mas eu já tive 1000 seguidores. 1000 mães, 2000 mães, que eu fazia live com elas, ensinava elas, e uma vai chamando aqui, vai chamando aqui, vai chamando aqui, vai chamando aqui. E claro, eu vou também aparecendo pra vocês, oi, olha eu aqui, vem aqui, aprender, abençoada, entendeu? Mas a gente precisa se ajudar, gente. Geralmente, quando tem dúvida, não responde, coloca a interrogação e leva assim para a escola, isso é correto? Sim, tá correto. A minha eu coloco pra ela fazer sozinha. Ótimo. Vou colocar no status. Boa, gente. Quarto erro. Essa aqui é uma que eu caio ainda às vezes, hein? Caio ainda às vezes. Ter dó do filho. Tadinho do meu filho. A professora passa muita coisa pra ele.
Tadinha, essa escola é muito puxada. Será que eu tiro meu filho da escola? Não, acho que sabe o que é? É eu que tenho. Sou eu. Eu que tenho que sentar com ele e fazer, porque senão o coitado não vai conseguir. Gente, essa aí, até eu caio às vezes. Meu filho tá com alguma coisa assim da escola dele, vem falar, né? E eu olho assim e falo, nossa, coitado do meu filho, né? Tá com tanta coisa. Tá no terceirão, né? Tá com tanta coisa. Nossa, tem que ir pra tarde agora na escola, tem prova o dia inteiro, não sei o quê. Coitado. Aí já vem, coitado, o tamanho desse ser humano, forte, bonito, inteligente, com oportunidade de estudar, de aprender, estudar em uma escola boa. Que coitado! Que coitado, ele é capaz. Se a escola está passando, ele é capaz. Tá? Então, a dó, gente. Quando a gente sente dó do filho, a gente tende a querer fazer pelo filho. E quando o filho percebe que a gente tem dó dele, ele começa a usar isso, tá? E aí o que acontece? Você, quando você tem dó do seu filho, é você pegar uma canetinha e assinar um atestado de coitadismo. Meu filho tem laudo de coitado. Igualzinho mãe. Tem mãe, gente, que vem falar comigo, chora. E eu entendo. Eu entendo. O meu coração fica apertado. Tá? Eu entendo, eu acolho e depois eu falo, bora resolver? Você quer? Eu posso te ajudar. Vamos junto? Você não precisa passar por isso sozinha. Tem mãe que quer, tem mãe que não quer. Porque se eu olhar pra essa mãe com cara que ela é uma coitada, gente, se eu achar que vocês são umas coitadas, eu não trabalho com mãe coitada. As mães que eu atendo são mulheres inteligentes, que têm o seu trabalho, que têm a sua casa, que têm o seu marido, suas coisas. São boas no que fazem. Elas só precisam de ajuda pra arrumar a rotina do filho. Pra melhorar o relacionamento com o filho. Elas não são uma coitada. Porque gente coitada não consegue fazer as coisas. E o que acontecia, gente? Modéstia à parte, eu era uma boa professora. Meus alunos me amavam. Eu fazia tudo, eu levava coisa diferente. Meu Deus, eu amava a sala de aula. Só que o que acontecia? Com o meu filho eu não sabia lidar. Com o meu filho eu não levava jeito. Então, as mães que eu atendo, as mães que estão comigo, que entram nos meus cursos, mentorias e consultorias, são mães que são boas nas profissões, que têm conhecimento, que querem melhorar. Não são coitadas. Então, eu não vou assinar um atestado de que você é uma coitada. Da mesma forma, eu não quero que você assine esse atestado do seu filho. Mas já te adianto, na minha visão, é a armadilha que a gente mais tem que ficar assim, ó, olhando, falando, opa, será que é armadilha? Será que não é? Porque a gente olha pro nosso filho crescendo e a gente fala, meu Deus, será que meu filho vai dar conta? Será? Aí ele vai e dá conta. E isso vai trazer uma confiança pra ele. Confiança pra você. É uma mistura de sentimentos. Você tá feliz e tá triste ao mesmo... Não é triste, você tá feliz e tá assim, ó, meu Deus, meu filho tá crescendo, é isso mesmo? Teve um dia que eu falei assim pro meu filho, gente, quando ele era pequenininho ainda. Eu não lembro exatamente o que ele conseguiu fazer sozinho. E eu lembro que eu falei assim pra ele, meu Deus, filho, você tá crescendo rápido demais. Eu não quero que você cresça. Aí ele olhou pra mim e falou bem assim. Esse é o João, tá? Ele olhou pra mim e falou assim, você quer que eu seja um anão? Aí eu falei, não, meu filho, eu não quero que você seja um anão. Eu quero que você cresça, eu quero.
E hoje mesmo no almoço, eu tava conversando, a gente tava almoçando junto, né? E eu falei, meu Deus, parece que foi ontem que meu filho era pequeno. Parece que foi ontem que eu brigava com ele por causa dos estudos. E hoje a gente tá falando em vestibular. O tempo passa muito rápido, gente. Passa muito rápido. Então, não tenham dó do filho de vocês. Não tenham dó do filho de vocês, tá? Próxima armadilha, que é a última, né? Quinta armadilha. Achar que um cronograma ou que a rotina de estudos vai funcionar de primeira. Eu vi que uma mãe falou, tem uma rotina de estudos, mas não funciona. Gente, de primeira é difícil demais. Rotina de estudos, a gente precisa entender as fases da rotina, entender em qual fase o seu filho tá e ir ajustando, apertando os parafusos. Por quê? Cada família é uma família, cada filho é um filho. Às vezes tem uma dificuldade aqui, outra ali. Então, o cronograma, a rotina é algo que a gente vai apertando com o tempo, tá? Não queiram que funcione de primeira. Não peguem cronograma pronto. Não. Cronograma, gente, essa parte é a parte que as professoras querem me esganar. Mas fazer o quê? Faz parte, vou ter que falar. Cronograma que a escola manda. Cronograma do 7º B, cronograma do 7º A. Tem 30 alunos na sala. Tem 20 alunos na sala. Manda aquele cronograma pra sala inteira. Só que tem um que tem TDAH, tem outro que não tem. Tem um que a mãe trabalha o dia inteiro, tem outro que a mãe não trabalha. Tem outro que faz inglês, futebol, natação, judô. O outro não faz nada. Como que vai passar um cronograma pra sala inteira? Não vai funcionar. Tá? Não vai. E muitas vezes a gente acha que vai fazer um cronograma, o filho vai fazer, só porque você fez pra ele o cronograma. Só porque a escola mandou esse cronograma. Não vai fazer. A gente precisa entender como o filho tende a funcionar, entendendo do temperamento dele. Precisa ter a ferramenta pra acompanhar. Acabei de ver uma mãe falar assim, ó, não consigo vigiar se ele está realmente estudando. Não tem ferramenta pra ajudar. Não tem método. Nesse caso, falta o quê? Falta método. Tá? Quando a gente tem o planner, a gente consegue, dia após dia, olhar o que está sendo feito e o que não está sendo feito. Uma vez por semana, monitorar, é esse o nome, monitoramento. E entender o que funcionou e o que não funcionou. O que vai melhorar para a próxima semana. E assim a gente vai fazer o quê? Colocando o filho no ciclo de confiança e competência. Se não tiver esse planner, essa ferramenta, eu não sei outro jeito de colocar o filho no ciclo de confiança e competência. Porque a gente precisa estar vendo o que está funcionando, o que não está. Isso aqui não está funcionando, então a gente elimina. Isso aqui está funcionando, então a gente vai aumentar. E se isso aqui funcionou, tem uma estratégia aqui que pode ser que funcione também. Vamos acrescentar ela. Mas você entende que não é algo que você... Nossa, vou fazer a rotina. Ai, a escola mandou aqui esse cronograma. Não é assim, tá? Não é. Gente, essas são as 5 armadilhas. Eu quero que vocês reflitam. O que fazer para não cair, né? O que fazer para não cair nessas armadilhas? A gente precisa... Aqui. Deixa eu ver o que vocês estão falando. Não consigo vigiar, ok. Amanhã vou imprimir o que você mandou no e-mail. Ótimo, isso mesmo. É possível com o filho TDAH? Sim. Ana, assiste uma live minha que tem lá no meu canal, tá? Quem não tá... Gente, vou reforçar. Quem não está no grupo exclusivo da jornada, entra, pede aqui o link e entra, tá? Manda no meu direct. Segundo reforço, imprima
o e-book que eu mandei, ou então baixe ele no seu celular para você ter. Amanhã a gente vai precisar dele. Eu quero que vocês... eu vou mandar no grupo uma imagem, porque o que a gente precisa fazer pra gente... Sim, qualquer dificuldade que o filho tenha, o filho vai precisar de rotina. Vai precisar. E eu amei que você falou ainda. Ainda. Ótimo. É assim que eu gosto, gente. Eu vou mandar pra vocês, porque esse e-book, né, gente, que eu mandei, vou mandar de novo lá pra quem entrar depois conseguir pegar esse e-book, tá? Porque lá vai ter uma ferramenta que a gente vai usar amanhã. Então, amanhã eu quero vocês aqui, 8 horas, e alguém que você chamou, tá bom? Você e mais alguém que você chamou. Manda um direct aqui pra mim que eu vou te mandar o link pra você entrar. E aí eu vou mandar amanhã de manhã de novo o link do e-book, tá? Pra vocês baixarem. Porque aí o povo que não entrou, entra hoje. E amanhã de manhã eu mando o link do e-book pra quem não baixou ainda, tá bom? O que a gente precisa fazer primeiro? Primeiro, identificar. Das 5, pra não cair nessas armadilhas, né? Só pra gente encerrar aqui, gente, senão fica muito tarde. Primeiro de tudo, entender qual armadilha eu caio. Até ontem. A partir de hoje você não vai cair mais. E quando cair, você vai levantar. Porque pra todo mundo que tá no meu curso, que me segue, que me acompanha há um tempo, sabe que a frase da minha vida é: o segredo do sucesso é levantar mais vezes do que cair. Ninguém segura uma pessoa que levanta mais vezes do que cai. Então, você já conhece quais são essas armadilhas. Vocês já falaram aqui, meu Deus, eu caio em várias. Eu caio em uma. Nessa aqui eu não caio. Essa aqui não me pega nem a pau. Então, identificar qual eu caio e qual eu não caio. Segundo, aspectos. Perceber o que eu preciso fazer. O que eu preciso fazer pra mudar isso. Porque antes do seu filho mudar, é você que muda. Gente, eu mudei muito pro meu filho mudar. Muito. E eles são espertos quando a gente finge que tá mudando. Eles sabem também, tá? Eles sabem. Porque você vai ver, no começo, quando você começa a mudar, que o relacionamento não tá bom, o seu filho, ele começa a estranhar. Ele fica assim, parece que minha mãe tá meio diferente, hein? Teve um menino que eu atendi que ele falou assim, atendi mãe e filho, né? Eu não sei que milagre você fez com a minha mãe que ela não grita mais. Foi um milagre dela entender que não adianta gritar, né? Deixa eu ver aqui que as mensagens aqui. Meu Deus, caem todos, misericórdia. Eu não tô. Então você entra no meu perfil, vai no meu direct, manda lá pra mim, Michelle, eu tava aqui assistindo você, me manda o link pra eu fazer parte do grupo. Tá? Manda uma mensagem. Caí em pelo menos 4, fala da 4 e da 5. Deixa eu voltar aqui, 4 e 5. A 4, ter dó do filho, que é o que eu falei que essa eu dou uma escorregadinha ainda de vez em quando. E aí depois eu já levanto também, né? Porque não é bem assim. E a 5ª é achar que o cronograma ou que a rotina de estudos tem que funcionar. Ah, a escola mandou o cronograma, meu filho não cumpriu. Ai, meu filho não cumpre o cronograma. Ai, meu filho não consegue, a gente já tentou. Não é assim, gente. Precisa de... Eu ia falar, precisa do PDD, né? Mas vocês nem sabem o que é PDD, eu vou explicar amanhã. Precisa de monitoramento. A gente precisa entender o que tá dando certo e o que não tá. Gente, eu sou colérica melancólica. Eu adoro um processo, entender o processo, passo a passo. Então, daqui a gente vem pra cá, daqui a gente vai pra lá. Se isso aqui não deu certo, então vamos fazer isso. E eu tenho isso pra ajudar vocês, tá? Tá com ciência, geografia, tarefa de casa pra fazer. Já mandei umas 1000 vezes ela fazer em nada. Pois é. Não tem monitoramento, não tem PDD. Preciso de PDD. Não consegui pegar o e-book, eu estou no grupo.
Vou mandar de volta lá, tá? Vou mandar amanhã. Estou no grupo, muito bom. Minha internet tá ruim, não tá dando pra acompanhar direito. Vou deixar salva a live, tá bom, gente? Beleza? Gente, coloquem aqui pra mim. A gente vai encerrar. Antes de encerrar, amanhã eu preciso que vocês estejam com o e-book de vocês, hein? Eu preciso. Porque eu vou orientar vocês a fazerem uma ferramenta com o filho de vocês na terça-feira. Então eu preciso que vocês estejam com o e-book, tá? Vou mandar o e-book de novo no grupo amanhã. Se você não está no grupo, me manda uma mensagem aqui no Instagram. Vou deixar a live salva, marca uma amiga, encaminha essa live encaminha essa live para uma amiga. Sim. Grupo da escola, aqueles grupos de WhatsApp da escola que a gente faz parte, manda lá. Tá bom? Quem já está, isso mesmo, Érica. Quem já está com o e-book, imprime pelo menos aquela parte que tem a ferramenta. Tá bom? Não faz ainda. Não faz. Tá? Miralva Amaral, entra no grupo. Me manda uma mensagem aqui pra você entrar no grupo. E amanhã de manhã eu vou mandar de novo o link do e-book. Tá bom? Ana Ju ouviu você ler e disse que vai fazer a lição agora. O que eu faço? Assiste a live. Assiste a live que ela vai fazer. Ana Ju, arrasou. Bora melhorar esse estudo. A professora do meu filho fala que ele é muito inteligente, mas não gosta de estudar. Aí a gente tem um problema, que é outra armadilha. Vou colocar a sexta armadilha. Para de falar que o filho é muito inteligente. Para. Por quê? Filho, você é muito inteligente. Olha o que vocês falam pra mim, gente. Muitas de vocês falam pra mim. Michelle, então sabe o que é? Meu filho, ele não gosta de estudar, ele... Mete o pau no filho. Aí, no final, fala assim, mas ele é muito inteligente, tá? Ou então começa, meu filho é muito inteligente, mas... Aí começa a meter o pau no filho. Você entende que o ser inteligente, se ele não tá indo bem, se ele não tá fazendo o que tem que fazer, se ele não tá... Ah, meu filho não estuda, mas tira nota boa. Meu filho não estuda, mas aprende. Então, ótimo, não precisa de mim. Tá bom pra você assim? Tá legal? Você não tá brigando com ele? Então, beleza. Agora, o que eu vejo vocês fazendo? Não, filho, você é muito inteligente. Quem é muito inteligente e tira nota boa, ele pega no ar o conteúdo. A gente elogia a dedicação do filho. O esforço do filho. Quando vocês vão ver que quando o filho entra no ciclo de confiança e competência, com o método que eu ensino pra vocês, o que acontece? Você, com o monitoramento, você consegue elogiar o seu filho. Não precisa falar que ele é inteligente. Filho, parabéns. Esse resultado é resultado da sua dedicação. Parabéns. Você foi muito bem. Você se dedicou durante a semana toda pra isso daí. Viu como você consegue? Eu estou orgulhosa por você ter se dedicado. Ele começa a atrelar. Quando eu me dedico, eu vou bem. Quando eu me dedico, eu me sinto bem, eu fico feliz, eu fico confiante. Agora, por que eu falo isso, gente? Porque teve uma vez que eu atendi uma mãe que ela falou assim, Michelle, eu tenho 2 filhos. Meu primeiro filho não me deu trabalho nenhum. Nenhum. Inteligente. O meu segundo filho, totalmente contrário. Ele é esforçado, sabe? Mas assim, não vai. Dando a entender que ser esforçado é pior do que ser inteligente. Só que eu tenho um tanto de pesquisa, gente, que mostra... Tem um tanto de pesquisa que mostra que o talento vai até um limite ali. É a dedicação que vai mais longe. Se desse, gente, a gente tinha live pra fazer, ó, o ano inteiro, todo dia, pra eu mostrar pra vocês. O tanto de pesquisa que tem. A minha filha vai pra escola e quando a professora vai explicar, ela diz pra professora que já sabe tudo. Enquanto eu vou ler, eu quero que você fale aqui pra mim. O que valeu a pena hoje na aula 1? Coloca aqui pra mim que eu quero ler antes da gente encerrar. Coloca pra mim o que valeu a pena. Amanhã, e-book em mãos ou aí no seu celular, tá? E-book em mãos. Beleza? Quem não tiver, vai ficar pra trás, gente. E coloquem aqui pra mim enquanto eu leio o comentário de vocês. O que valeu a pena hoje? Uma coisa só pode ser. E vocês vão começar a entender o porquê que eu falo uma coisa só. Só uma.
A minha filha vai pra escola e quando a professora vai explicar, ela diz a professora que já sabe de tudo. A colérica. A colérica. Eu já sei. Mandei pras minhas amigas. Arrasou, Eliana. Obrigada. Gente, eu conto muito com o apoio de vocês pra vocês mandarem. Muito. Já estou no grupo. Muito bom. Obrigada. Érica, amanhã de novo estamos aqui para falar. Ana Ju, bora fazer esse dever de casa. 20 horas, hein? Como faço para entrar no grupo? Me manda uma mensagem aqui no meu direct do meu Instagram. Entra no meu Instagram ali. Tá escrito mensagem. Clica ali e manda. Oi, quero o link. Tá? Tem que saber usar a inteligência. É exato, tem que saber usar a inteligência. Aqui. Só que ela não escreve nenhuma linha do trabalho que a professora passa no quadro. Quantos anos ela tem, Evelyn? Digo, filho, confio em você, supere sempre. Ótimo. Nossa, essa semana eu fiz uma mentoria com as mães do curso Tudo Sem Brigas. E, gente, a mãe, ela falou uma coisa que ela faz, que ela teve uma sacada muito boa. Ela falou, eu não tive a sorte, eu não tenho a sorte de parar, né? Não pude parar de trabalhar pra acompanhar meu filho. Mas eu faço Gente, a filha dela escuta o áudio dela, tipo, o alarme é a voz da mãe dela. Falou, filha, parabéns, você conseguiu. Acabou seu horário de estudo. Filha, agora é horário de você estudar, bora, vamos lá, você consegue. Eu confio em você. Eu fiquei assim, ó, arrasou aí, minha filha. Caiu em todas as armadilhas, valeu a pena saber que não posso ter dó. A Ana Ju agora não tá muito feliz, mas tudo bem. Conhecer as armadilhas, exato, porque, gente, mais importante muitas vezes que saber o que a gente precisa fazer é saber o que a gente precisa deixar de fazer, tá? Outra aqui, aprender a não ficar dizendo que o filho é muito inteligente. Parece ruim, mas é bom, tá? Mudar meu comportamento com meu filho sanguíneo. E qual que é o seu temperamento, Rony Cleia Antunes da Silva? Valeu a pena, estou muito identificada com as armadilhas. Isso mesmo, ótimo, gente. Eu sempre gosto de trazer as armadilhas, porque é o primeiro passo que a gente precisa fazer, né? Então, que bom que fez sentido pra vocês. Amanhã vocês já vão estar mais prontas pra entender e aprender mais sobre essa ferramenta que eu vou trazer pra vocês, tá? E que está no e-book. Não vou cansar de repetir. Baixem o e-book. Mandei pras minhas amigas também. Arrasou, Érica. Mandei para o grupo do colégio. Arrasou. O grupo do colégio fica chocado com essa live. Tem 11 anos. 11 anos, sexto, né? Período de transição. Ela vai se bater um pouquinho aí. Vamos colocar mais estratégias pra ela, tá? Pra ela não sofrer tanto por ela não estudar. Mas quando a gente tem o monitoramento, que é o nosso PDD, né? Amanhã eu vou falar mais dele pra vocês. Ela vai tendo consciência. Não precisa você ficar falando na minha cabeça dela. Meu filho tem dificuldade e repetente, não faz dever, não sei o que acontece. Já tá fora do ciclo de confiança faz horas, precisa entrar. Eu faço isso também. Falo, mas não resolve. Falar não adianta mesmo, gente. Precisa mostrar. O filho não é bobo. Ele fica meio desconfiado, assim, quando você começa a mudar o jeito que você fala. Ele fala, ih, essa aí é minha mãe. Minha mãe fica assistindo esse povo na internet e começa a mudar. Aí passa uma semana, você continua. Passa 2 semanas, o teu filho vai vendo essa mudança. Aí ele vai dando bola pra você, já vai dando lado, ele já vai entendendo. Fala, opa, minha mãe tá melhor. Nossa, minha mãe tá falando uma coisa que fez sentido. Minha mãe falou uma coisa que eu consegui fazer. Entendeu? A minha filha de crianção, eu também quero o link. Manda no meu direct, tá, gente? Manda uma mensagem pra mim aqui. Mandei pras minhas filhas. Eu gosto que vocês mandem pra filha também. Porque quando a mãe fala assim, ó, veja lá o Instagram da Michelle, vamos ver se a gente vai fazer uma consultoria com ela. A filha sempre quer. Acho que meu filho é sanguíneo também. Gostei muito da parte que a Michelle falou sobre o que eu escrevi. Agora eu vou fazer diferente com meu filho já cair em todas as armadilhas. Muito bom. Vai ficar salva, tá, gente? Vai ficar salva sim. Vai ficar salva até terça-feira, pelo menos, né? Porque o que eu quero trazer pra vocês? Na terça-feira eu vou abrir a oportunidade pra vocês entrarem na mentoria. Tem mãe que já está na mentoria, tá? Quem está no grupo, que já tem o meu curso e quer fazer parte da mentoria, me avisa, porque vocês têm um link especial com desconto, tá bom? Então tá. Gente, muito bom. Muito obrigada pelo tempo de vocês.
muito obrigada por estarem aqui comigo, né? O meu trabalho só faz sentido se eu conseguir ajudar vocês, tá? E bora fazer uma rotina de estudos mais leve, mais eficiente e sem brigas. Vai ficar gravado sim, tá? Até terça-feira eu me comprometo em deixar gravada essa live, tá bom? Amanhã a gente se vê aqui de novo às 8 horas da noite. Eu vou mandar o link lá no nosso grupo, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, boa noite e até amanhã. Bom descanso, obrigada, tá bem, gente?